Sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Daniel Silveira celebra soltura de deputado e pressiona o Congresso. O ex-deputado federal Daniel Silveira escreveu uma carta na prisão parabenizando a Assembleia Legislativa do Espírito Santo por derrubar a prisão do deputado estadual Capitão Assunção, que havia sido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, por supostos ataques à corte e divulgação de fake news. O ex-deputado federal Daniel Silveira, que está preso em regime fechado desde fevereiro do ano passado, escreveu uma carta para elogiar a atitude da Assembleia Legislativa Capixaba. No documento, Silveira afirma que violações de direitos, entre eles de parlamentares, fizeram o Brasil ter a sua imagem arranhada internacionalmente. Segundo o ex-deputado, pessoas se utilizam da máquina pública, abre aspas, para perseguir explicitamente opositores políticos, fecha aspas. Ana, acho que a gente pode juntar aqui as duas informações, as duas notícias aí para comentar. O Piotr bem falou que no caso do deputado Daniel Silveira, né, a Câmara aprovou, né, a prisão, a manutenção da prisão por ordem do ministro, por ordem do STF, diferente do que ocorreu ali na Assembleia do Espírito Santo. Então, Paula, o que aconteceu com a cessação da Assembleia do Espírito Santo pode ser uma boa faísca para a retomada da proteção às nossas leis. O Brasil está num rumo estranho de desordenamento jurídico, não apenas estranho, mas perigoso, perigosíssimo. E o que a Assembleia fez foi um banho de coragem, um exemplo para ser seguido por todas as assembleias legislativas no Brasil, mas principalmente pelo senhor Arthur Lira e o senhor Rodrigo Pacheco, que se escondem atrás de uma covardia inacreditável, mas que é histórica também, que vai ficar na carreira deles, né? Um banho de decência e, principalmente, Paula, um banho de proteção às nossas leis. Não estamos falando de desobediência civil ou de ataque ao ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos falando da proteção às nossas leis, ponto. Que nem o senhor ministro Alexandre de Moraes está acima delas. Eu cito sempre o caso do xerife Villanueva, aqui de Los Angeles, porque foi exatamente o que ele disse ao governador Gavin Newsom, depois de um ano da Califórnia completamente fechada, escolas, estabelecimentos, tudo. O governador queria continuar multando e prendendo pessoas que ousassem abrir os seus estabelecimentos, assinou uma ordem executiva e o xerife Villanueva daqui de Los Angeles disse: não, o senhor não está acima da Constituição americana. Eu não vou obrigar as pessoas a ir contra a Constituição americana e obedecer uma ordem inconstitucional que não tem legalidade alguma. Então, Paula, o deputado Daniel Silveira está preso até hoje pelas palavras, né, que já seria um crime no Brasil, e aqui podemos discordar das palavras do Daniel Silveira, como ele entregou a mensagem, mas ele tinha a proteção da nossa Constituição, mas ele foi preso, não foi pelas palavras proferidas, mas pela covardia da Câmara, que se ajoelhou diante da pressão do Supremo Tribunal Federal, que hoje, infelizmente, segura todos os parlamentares pelo pescoço como reféns. Ou vocês fazem o que nós queremos, ou simplesmente desengavetamos inquéritos e processos aqui sobre todos vocês. É preciso começar a rediscutir, Paula, a extinção do foro por prerrogativa de função, esse famigerado foro privilegiado. Isso está deixando o Congresso de joelhos a um Supremo Tribunal Federal ativista
e político. O senador Girão já disse que um projeto para extinção do foro por prerrogativa de função já foi passado no Senado, então que agora façamos pressão na Câmara, porque sem esse foro por prerrogativa de função, os nossos parlamentares estarão livres, pasmem, para defender a nossa Constituição. Esquerda bloqueia e a audiência do Brasil no Congresso americano é adiada. Paulo Figueiredo traz informações. O vídeo foi marcado aqui de última hora para trazer um acontecimento. Eu acho que sempre a melhor forma de fazer as coisas é com transparência, comunicando às pessoas o que está acontecendo. Vocês sabem que o meu compromisso com vocês é esse. É o compromisso de transparência, é o compromisso de dizer as coisas como elas são. E numa situação dessa, algumas pessoas falaram, o que é para a gente fazer, o que a gente vai dizer, como é que a gente vai comunicar ao público. E eu acho que eu sou da opinião que a melhor forma de comunicar as coisas ao público é sempre dizendo a verdade, expondo exatamente as coisas como elas são e como é que elas aconteceram. Então, eu fiz um tweet agora, o tweet foi feito em inglês, porque vocês sabem, o meu Twitter segue bloqueado no Brasil, mas eu vou ler o tweet que eu fiz, a versão é em inglês, é um tweet que já circulou tanto que até o Steve Bannon me ligou me chamando para participar do show dele amanhã. O Steve Bannon, para quem não sabe, é o clássico, um dos grandes estrategistas do Donald Trump, me chamou para mais uma vez, já participei várias vezes, mas para participar do show dele amanhã sobre esse assunto. Então, vamos aqui ao meu tweet, tá? Lembrando, meu Twitter segue bloqueado no Brasil, eu só faço tweets em inglês, você pode acessar com VPN. Se você não sabe qual VPN usar, tem um link aqui embaixo para o Proton VPN para você poder acessar todas as minhas redes, caso sejam bloqueadas, inclusive as novas pelo Alexandre. Vamos ao tweet que eu escrevi, vamos lá. Os acontecimentos dos últimos dias foram eletrizantes e nos ensinaram muito sobre a rede de relacionamentos da esquerda global, abrangendo desde organizações comunistas latino-americanas até membros do Congresso dos Estados Unidos. Após nossa entrevista no Tucker Carlson, que alcançou mais de 10 milhões de visualizações aqui no X, né, o Twitter, como eu estava dizendo, fui chamado para testemunhar perante o Congresso dos Estados Unidos na Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, em um evento intitulado Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. E, gente, não tenham a paciência, se alguém achar que eu estou inventando isso. Eu coloquei os documentos do convite, eu tenho e-mail oficial me convidando, me convocando para testemunhar. Então, assim, não dá nem para discutir isso aí. E mostrei alguns dos documentos aqui na live. Organizado pelo co-presidente da comissão, o republicano, deputado Chris Smith, de Nova Jersey. Além de mim, congressistas brasileiros, no caso Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer, e especialistas em política externa também foram chamados para testemunhar, incluindo membros da renomada Heritage Foundation. O objetivo era avaliar as violações de direitos humanos, incluindo liberdade de imprensa, liberdade de expressão e o devido processo legal que estão em curso no Brasil, patrocinados pelo regime do qual fazem parte Lula da Silva e Alexandre de Moraes. O evento foi tão significativo para o Brasil que uma delegação de aproximadamente 30 a 50 membros do Parlamento Brasileiro, incluindo deputados e senadores, confirmou sua presença para aproveitar essa oportunidade única de ter as nossas vozes ouvidas, arcando com os altos custos da viagem do próprio bolso. Para nossa surpresa, recebemos uma ligação ontem dizendo que a audiência havia sido bloqueada pelo deputado Jim McGovern, Partido Democrata de Massachusetts, e temporariamente adiada. Mais do que isso, a equipe do deputado Smith, o republicano, mencionou que estavam perplexos, pois nunca haviam visto tal resistência para uma simples audiência. Em resposta, eu imagino que os republicanos, e foi o que me disseram, também tenham bloqueado as agendas dos democratas na Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, de modo que esse importante grupo vai ficar virtualmente
paralisado. É importante que os democratas, é impressionante, perdão, que os democratas estejam dispostos a ir tão longe apenas para impedir que o nosso povo exponha a tirania sob a qual nos encontramos. Mas, olhando o histórico do deputado McGovern, o motivo fica claro. Ele é um homem repugnante que o Wall Street Journal reportou ter amizades com o grupo guerrilheiro narcoterrorista e comunista colombiano, as Farc. Tudo tá lá, o artigo do Wall Street Journal, o editorial do Wall Street Journal, que disse que chamou esse cara de amigo das Farc. Ele já esteve na Colômbia inúmeras vezes, é um cara que vive visitando para a Colômbia. E também é um homem que é o grande defensor de que os Estados Unidos se reúnam voltem a ter relações diplomáticas com Cuba, retirem as sanções de Cuba. Esse foi o agente que bloqueou. E eu digo aqui, sem dúvida, um homem que defende a suspensão das sanções e a normalização das relações dos Estados Unidos com o regime comunista tirânico de Cuba, certamente não quer que o povo brasileiro compartilhe as tribulações semelhantes pelas quais temos passado. Também é triste perceber que o deputado McGovern representa um distrito, o Massachusetts 2, com uma massiva comunidade brasileira. Massachusetts é o segundo estado com mais brasileiros nos Estados Unidos, só perdendo aqui para a Flórida, onde eu estou. E eu digo, definitivamente o nosso povo precisa aprender a votar melhor para que a América não sofra o mesmo destino do Brasil na mão desses vilões. Se o deputado McGovern não é um operativo ou um agente do Foro de São Paulo, ele definitivamente se comporta como um. Não só isso, mas ele é conhecido no Congresso como o menino de recado do Jorge Soros na Casa dos Representantes. São muito próximos. Mas a questão permanece. Quem fez o pedido ao deputado McGovern? Pelo que eu ouvi nos bastidores do Congresso, extraoficialmente, o pedido veio do próprio governo brasileiro. O mesmo governo pró-China, pró-Irã, pró-Venezuela, pró-Cuba, pró-Hamas, que antagonizou todas as políticas internacionais dos Estados Unidos. Então é justo perguntar, a quem o deputado McGovern serve? Aos Estados Unidos ou aos regimes comunistas? Aqueles que pensam que desistimos estão muito enganados. Isso serviu apenas para atrair mais atenção para a questão. Então, na próxima semana, estaremos em uma grande delegação brasileira dentro do Congresso dos Estados Unidos para reuniões com deputados e senadores americanos, uma coletiva de imprensa realizada com o gabinete do deputado Chris Smith para expor a situação no Brasil, e também vamos reagendar essa audiência. Os republicanos têm a maioria na Câmara e também nos seus comitês. Então, a sua tentativa de nos silenciar é fútil. Até breve. Senhoras e senhores, nós pegamos no nervo. Deixa eu colocar uma coisa desde já, esclarecer. A audiência não foi cancelada, ela foi adiada. Nós vamos discutir a nova data nessa viagem de terça-feira. Há um aspecto bom. Uma parte da dificuldade de adesão que nós estávamos tendo é porque o Senado, por exemplo, vai pautar na quarta-feira, a audiência era na terça e o Senado vai pautar na quarta-feira a questão da PEC das drogas, que é um tema importante de conflito com o Supremo Tribunal Federal. Então, essa audiência vai acontecer, provavelmente ela vai ser feita em outro comitê ou em outra comissão, talvez até um comitê mais importante, só que com o bloqueio dos caras, com o bloqueio dos democratas, eles tinham esse poder, porque são dois co-presidentes, eles tiveram que adiar. Falaram, pô, a gente não tem como, agora com esse bloqueio a gente vai ter que adiar, vamos ver qual a comissão que a gente vai fazer e vamos ver qual foi a nova data. Eles falaram claramente, o convite permanece, nós vamos recebê-los aqui, o nosso commitment permanece de realizar uma audiência sobre a situação do Brasil e, pelo contrário, nós ficamos tão impressionados que o nosso comprometimento aumentou.
eles fizeram, o que eles fizeram foi, vamos pedir que vocês se reúnam com outros membros da casa, porque esse assunto precisa ganhar mais visibilidade. E outra notícia já na tela. MP defende cassação do senador do PL Jorge Seife. Se condenado, o parlamentar perderá o mandato e ficará 8 anos inelegível. O Ministério Público Eleitoral defendeu nesta sexta-feira 8 a cassação do mandato do senador Jorge Seife, por abuso de poder econômico ao usar a estrutura de mídia da rede varejista Avan e 5 aeronaves do dono da empresa, Luciano Hang, em benefício de sua campanha em 2022. O caso deve entrar na pauta do Tribunal Superior Eleitoral nas próximas semanas. O julgamento pode definir o rito a ser seguido em outro caso, o de Sérgio Moro no Senado pelo Paraná. É que no processo de Seife, os ministros deverão estabelecer um rito de substituição no cargo que também seria aplicado no caso de Moro, com uma nova eleição ou posse do segundo colocado. A defesa de Seife diz ter confiança de que ele não será cassado e rechaça a hipótese da chapa derrotada ficar com a vaga. O que o TSE julga é se serviços foram omitidos na declaração de doação eleitoral do senador. Luciano Hang teria contribuído com 380 mil à campanha. Se condenado, o parlamentar perderá o mandato e ficará 8 anos inelegível. Depois da condenação polêmica à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE, tudo pode se esperar da Corte Eleitoral. Lula irá sabotar recursos do MEC no Congresso após a eleição de Nicolas Ferreira à Comissão de Educação. A escolha do deputado Nicolas Ferreira como presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados reverberou até o Palácio do Planalto, gerando desconforto no presidente Lula, que agora considera restringir a liberação de emendas parlamentares do Ministério da Educação aos deputados que apoiaram Nicolas. Lula busca, dessa forma, impor um bloqueio aos recursos do MEC no Congresso, em resposta direta à eleição de Ferreira. E homem que tentou se aproximar de Bolsonaro com uma faca, finalmente se manifesta. Wesley Ferreira, o homem que foi detido por portar uma faca durante o evento agropecuário que contou com a presença de Jair Bolsonaro na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, se manifestou nas redes sociais. Ele alegou ser um colecionador de facas e disse que participou de eventos em apoio a Bolsonaro. O homem expressou respeito e admiração por Bolsonaro, descrevendo como uma figura de esperança a tempos turbulentos. Na declaração, Ferreira explicou que adquiriu a faca durante o evento agropecuário, situando o objeto dentro de seus interesses pelas tradições gaúchas. De qualquer forma, todo cuidado é pouco. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.